E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser muitíssimo interessante porque a gente vai estar vendo aqui se a garantia da LG para as televisões OLED cobrem problemas de burn-in, porque a gente vê muitas pessoas na internet reclamando que a LG dá garantia de 2 anos para a televisão, mas no final das contas essa garantia não cobre eventuais problemas de burn-in, e no vídeo de hoje a gente vai ver se isso é verdade, não é? A gente foi atrás da LG e no vídeo aqui a gente vai ver quais foram as respostas que eles deram pra gente. Antes da gente ver aqui quais foram as respostas que a LG deu pra gente, vamos colocar uma meta aqui de likes para esse vídeo aqui. Se esse vídeo aqui atingir 1.500 gosteis, a gente vai fazer um teste de resistência com essa televisão aqui. Lembrando que essa daqui é a OLED C1, lançamento desse ano de 2021. A gente vai fazer um teste de resistência, deixar várias horas ligadas e ver se acontece ou não acontece alguma coisa. Possivelmente não vai acontecer nada, até porque é uma televisão lançamento, só que fazer o teste nunca é demais, eu acho que é sempre bem-vindo, até por questão de curiosidade. Então, atingindo aqui embaixo 1.500 gosteis, a gente começa a preparar esse vídeo para trazer aqui no canal. E se por acaso vocês são novos no canal e estão pensando em comprar uma televisão, super dica para vocês, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link do nosso grupo oficial, do WhatsApp e do Telegram, onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões como essa daqui. Diariamente aparecem promoções muito boas, cupons de desconto, a gente sempre avisa quando tem uma promoção legal, é de graça para entrar no grupo, o link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Para tentar descobrir se essas televisões da LG, as televisões OLED, têm garantia contra burn-in ou não tem, a gente foi atrás da LG em 3 locais diferentes, no Twitter, no Facebook e também no chat ao vivo que eles têm no próprio site dele, para dar suporte para as pessoas caso tenham alguma dúvida, e eles responderam a gente nos 3 locais, foram 3 respostas diferentes que a gente vai ver agora. Inclusive eu fiquei surpreso porque eles atenderam a gente muitíssimo rapidamente, tanto no site, que no caso foi ao vivo, quanto no Facebook e no Twitter, eles responderam a gente muito rápido, o que já é por si só um ponto bem positivo aí para a LG. Possivelmente, se tu tiver alguma dúvida ou alguma questão, algum probleminha, você pode entrar em contato com eles nas redes sociais, que pelo menos na nossa experiência foi super positivo, atenderam a gente bastante rápido. E eu queria ressaltar que a gente falou aqui com a LG como se a gente fosse uma pessoa normal, tá? A gente não usou conta aqui do canal no YouTube, nem nada do tipo, a gente meio que quis passar assim por realmente um cliente verdadeiro, então nesse sentido pelo menos eles estão de parabéns, agradaram a gente. A primeira resposta que eles nos deram foi pelo Facebook, a gente perguntou se a garantia cobria aí problemas de burn-in, no caso da televisão OLED C1 aqui atrás, e a resposta que eles nos deram foi a seguinte: sobre a garantia dos produtos, é importante informarmos que para quaisquer situações onde o produto vier a apresentar alguma irregularidade, é necessário uma avaliação do técnico. Caso a assistência confirme que é um defeito de fabricação, então será coberto pela garantia. Apenas na situação onde se identifica que o defeito foi causado por mau uso, então a garantia do fabricante não cobre. Vamos agora aqui à resposta para o Twitter, daí eu já faço um resumo do que eu achei das respostas gerais que eles deram pra gente. Vamos para o Twitter então. Reforçamos que as condições que poderiam gerar burn-in são situações limites de teste de exposição de uma mesma imagem por milhares de horas, o que não é o hábito de consumo normalmente. Nossas TVs OLEDs têm algoritmos avançados para prevenir esse problema e que imagens de retenção permanentes são raras sob condições normais de visualização. Para cada situação que o produto apresentar alguma irregularidade, é necessário a avaliação do técnico. Se confirmado que é um defeito de fabricação, o reparo será feito em garantia. Este link possui mais detalhes sobre a nossa política de garantia. Enfim, o link ali, pelo menos quando a gente clicou, não estava funcionando. Agora vamos para a resposta que eles nos deram no site ao vivo, lá no chat ao vivo. Daí eu já comento o que eu achei das respostas deles. Os modelos OLED possuem programas de prevenção de burn-in e atualizações de pixels que auxiliam. Mas em relação à garantia, o produto deverá ser analisado por um técnico autorizado LG. Como vocês viram, a LG meio que deu uma enrolada nessas respostas, eles não falaram nem que sim e nem que não, mas eles deram muito a entender que se você tiver essa televisão, usar ela normalmente, vier a ter problema de burn-in, eles deram a entender sim que você vai ser auxiliado, vai ter ali a troca da televisão ou vai ter a televisão consertada de alguma forma, a não ser que você, sei lá, use a televisão como um louco, deixando uma imagem estática parada por horas e horas sem nenhuma necessidade. Basicamente foi isso que eles deram a entender. Então um técnico, por exemplo, iria na tua casa, iria pegar os dados da televisão, veria quantas horas você usou ou não usou e veria se você usou de forma exagerada ou não. E caso você tenha feito uso normal, segundo a LG,
provavelmente você teria a troca da televisão ou o conserto sem nenhum tipo de estresse, pelo menos é o que dá a entender as respostas da LG. Só que a grande questão é, a LG tá certa nesse posicionamento dela ou não tá certa? Assim, eu até acho que a LG poderia continuar com o mesmo tipo de argumentação desde que eles fossem mais claros e objetivos, algo que eles não foram ali no caso. Por exemplo, eles poderiam dizer que sim, que eles dão garantia contra burn-in, a não ser que você use a televisão feito um condenado e dê um exemplo do que seria usar a televisão como louco ou como condenado, por exemplo. Colocar uma foto estática aqui e deixar parada por meses e meses. Daí seria um exemplo bem prático, mas eles não dão um exemplo prático para deixar o consumidor, por exemplo, mais tranquilo, digamos assim. Daí alguém até poderia argumentar que a LG até informa que usar de forma exagerada seria por milhares de horas. Eles colocam lá, só causa problema se usar por milhares de horas. Só que o problema aqui é que qualquer televisão que a gente compre no mercado, a gente já espere que só dê problemas depois de milhares de horas. Pode ser uma televisão OLED, pode ser uma QLED, pode ser uma TV de 10 a 20 anos atrás. Isso, tipo assim, é simples, é o básico, a gente já espera que a televisão dure milhares de horas, então falar que só vai dar problema depois de milhares de horas e não ter falado nada, tipo, pra mim dá na mesma, porque é algo que a gente já espera em relação a essas televisões. E tem outra questão também, o que é milhares de horas? 2.000 horas é milhares de horas? 500.000 horas é milhares de horas? Sabe, não é algo bem cravado, certinho, onde a LG vai lá e fala, não, tá aqui o tempo de duração médio da televisão. Eles simplesmente jogam milhares de horas, sendo que qualquer televisão a gente espera que só dê problemas em milhares de horas. Então, por conta disso, eu acho que eles poderiam sim ser mais específicos e mais convincentes aí, na minha opinião. Outra coisa relevante que eles também colocam ali na resposta pra gente, que é milhares de horas com imagens estáticas, né? E quando eles falam imagens estáticas, a primeira coisa que vem na cabeça é tipo uma foto parada, 100%. Só que eles também não especificam que seria imagens estáticas na cabeça deles lá, porque, por exemplo, se a gente joga jogos de videogame, tem imagens estáticas, a imagem principal está em movimento, só que tem a imagem estática, a barra de vida do personagem, o mapa. Quando tu assiste a televisão, símbolo da emissora, ou quando tu vê jogos de futebol, o placar aqui em cima, por exemplo, isso também são imagens estáticas. A imagem estática não precisa ser só uma foto 100% do tempo parada, sabe? E a LG também não é muito clara em relação a isso, o que eles entendem como sendo uma imagem estática. Então também esse é um problema para mim, já que a LG não deixa tão claro assim o que seria imagens estáticas na visão deles. E só para servir de exemplo, eu acho que é legal a gente fazer algumas contas, já que eles colocam esse uso de milhares de horas. Por exemplo, se uma pessoa compra uma televisão como essa daqui e joga, por exemplo, jogos de videogame em média 8 horas por dia. E vamos lembrar que a LG faz uma propaganda bem forte de jogos de videogame com essa televisão. Eles colocam a televisão como a melhor TV do mundo aí para jogar jogos de videogame. Então vamos supor que uma pessoa compre uma TV dessa e jogue aí 8 horas por dia. No final do ano, isso já vai dar quase 3.000 horas, vai dar 2.920 horas. Daí eu fico, tá, isso é milhares de horas para a LG, já que eles falaram que isso acontece depois de milhares de horas? Não sei porque eles não especificam. Se a gente for fazer isso vezes 3 anos, já daria quase 9.000 horas em apenas 3 anos de uso. E por isso que eu acho que era importante a LG especificar exatamente o que é milhares de horas e não simplesmente jogar essa palavra e deixar que qualquer um entendesse o que quisesse. Tem um outro também ponto importante, eu estou colocando aqui só 8 horas de uso, mas leve em consideração que pode ter pessoas com muito mais horas diárias que isso. Por exemplo, durante esse período da pandemia aí de Covid, eu utilizei a minha televisão lá de casa como monitor para trabalhar por alguns meses. E a televisão, como eu estava usando para trabalho, estava usando como monitor, ficava facilmente mais de 12 horas ligadas por dia, sabe? E uma pessoa que está numa mesma situação que a minha, por exemplo, vai usar uma televisão OLED como monitor, vai ficar mais de 10 horas por dia ligado fazendo trabalho, edição de vídeo. E lembra, ali no cantinho vai estar o símbolo do Windows estático. Edição de vídeo tem um monte de coisa estática. No cantinho da tela tem o X do navegador estático lá para te fechar. Isso tudo são imagens estáticas. Daí eu perguntaria para a LG, dá 10 horas de uso assim diariamente por um ano, vocês cobririam ou não cobririam? Como eles não deixam isso tão claro, eu entendo perfeitamente alguns consumidores que podem ficar assim meio receosos na hora de tá pegando ou não essa televisão. Vamos aqui para o resumo final do que eu achei então da resposta da LG. Lembrando a nossa meta de likes, meta de gostei, 1.500 gosteis aqui embaixo para a gente começar a fazer testes mais exigentes com essas televisões, com essa televisão aqui atrás no carro, deixar ligada por várias horas,
para ver se acontece ou não alguma coisa. Lembrando também que se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E se você está buscando uma televisão, como eu falei anteriormente aqui embaixo no campo da descrição, nosso grupo do WhatsApp e do Telegram para você entrar e participar é de graça, esperamos vocês lá. Se fosse para fazer um resumo geral, levando em consideração a resposta da LG, particularmente eu não ficaria tão preocupado assim, porque eles deram muito a entender que ajudariam sim o cliente em eventuais problemas, a não ser que ele usasse a televisão de forma exagerada, né? É uma pena que a LG não especifique exatamente o que seria usar de uma forma exagerada, mas de qualquer forma eles deram a entender que sim, que vão auxiliar ali o cliente, por exemplo, inclusive como a gente falou, eles responderam a gente super rapidamente, tanto no Twitter, no Facebook, quanto no site deles, que também tem um chatzinho lá. Então, em relação a isso, é legal. Entretanto, eu acho que a gente precisa deixar a crítica aqui, porque é um produto que a gente compra, paga aí 4, 5, 6, 7 mil reais, e o mínimo que a gente espera é que o termo de garantia seja claro e preciso. Por exemplo, se eu utilizasse no período lá que eu estava trabalhando como monitor, com a televisão como monitor, se fosse uma televisão OLED, fosse dar problema de burn-in, será que o técnico ia chegar na minha casa e ia falar, ah não, usou 12 horas por dia por tantos meses, não vamos cobrir? Será que é assim que funciona? Não sei, eu até acredito que não, tá? Eu acho que provavelmente a LG iria ali usar o bom senso, não, pô, tá no prazo de garantia e o cara estava trabalhando. Entretanto, a LG dá margem pro consumidor ficar assim, com um pouco de receio. Inclusive, se você que está vendo esse vídeo tem uma televisão OLED e teve problema de burn-in, deixe a sua experiência aqui no campo de comentários, fale qual é o modelo da sua televisão, há quanto tempo você tem, como você utilizava e fala como é que a LG se comportou aí no pós-venda, se ajudou ou não se ajudou vocês, até para estar tirando a dúvida de outros usuários. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, eu acho que é importante frisar, que antes da gente fazer essas gravações, a gente até procurou na internet pessoas que tiveram problemas de burn-in nos modelos mais recentes desse ano e do ano passado também, e a gente não encontrou nenhum caso aqui no Brasil, o que já é algo bem positivo. A gente encontra vários casos de modelos mais antigos, mas pelo menos até o momento não teve nenhum caso, pelo menos que a gente tenha achado, de burn-in nos modelos novos e nos modelos do ano passado, o que de certa forma, pelo menos a princípio, é um ponto positivo, porque parece que de fato eles estão melhorando em relação a isso. De qualquer forma, sempre fica aquele receio. Mas de forma geral, esse seria o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Valeu a quem acompanhou até o final, valeu, falou e até a próxima!